Você já deve ter ouvido falar na síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem da casa dos pais e os pais acabam entrando ali algumas vezes até num estado depressivo. Em contrapartida, hoje em dia nós temos ali os casos onde os filhos já mais velhos se recusam a sair da casa dos pais ou então parecem estar mais acomodados. E esse é o tema da entrevista de hoje com a psicóloga Catiele Xula. Boa tarde, Catiele, tudo bom? Tudo bem, e você, Amanda? Um prazer estar aqui. Tudo ótimo. Então, pra gente começar, quando a gente fala dessa síndrome do ninho vazio, porque a gente conhece essa expressão, né? A gente pode dizer que a síndrome do ninho vazio, ela é um distúrbio psicológico? Amanda, a síndrome do ninho vazio em si não é um distúrbio psicológico, tá? Não é categorizada lá no DSM, no Manual de Doenças. Então, a síndrome em si, ela não é um distúrbio, mas ela pode sim ser agravada, vir a se acarretar, né? Aí num quadro, por exemplo, o mais comum é um quadro depressivo, né? Ou um quadro de ansiedade, principalmente quadro depressivo, que é o que a gente mais vê aí. Então, ela em si só não é um quadro é um transtorno, um distúrbio, mas ela pode sim, com agravamento, vir a se tornar uma depressão, por exemplo, né? Então ela não é um problema, mas ela pode trazer outros. Exato, até porque é muito comum mesmo as pessoas confundirem, porque ela tem vários sintomas que são muito similares, né? Tem a tristeza, a angústia, o vazio, aquele sentimento de solidão, de perda, é quase que semelhante a um luto, assim, né? Pode trazer alterações no sono, alterações na alimentação, né? Até raiva mesmo daquela situação. Então, em alguns pontos, ela se assimila bastante com depressão, né? Mas é um quadro que, se não cuidado, se não olhado com carinho, acolhimento, ele pode sim vir se tornar uma patologia. Mas assim, não são todos os pais que têm esse problema também. Então assim, o que caracteriza? É talvez ali um traço de personalidade, é da pessoa? Porque alguns pais têm e outros não? Perfeito, Amanda. Não são todos os pais que passam por esse problema. Eu costumo falar assim que é uma preparação para a saída de casa, quando os filhos saem de casa, né? A Patrícia, por exemplo, pode começar a se preparar, né? Começa a se preparar agora, já para não ter. Então, quando eles são menores, a gente tem que começar a se preparar para essa saída, né? A gente fala tanto, né, que cria os filhos para o mundo, mas essa partida, às vezes, é muito dolorosa para alguns pais. Aí você me perguntou se tem características do pai. Sim, às vezes são características do pai, da mãe, né? Isso é muito mais notado em casos em que há uma dedicação exclusiva dos pais para a criação do filho. Geralmente, a gente vê isso na nossa cultura, mas acontecer com as mães, né? As mães, muitas vezes, elas abrem mão dos projetos pessoais, da carreira, da vida social, de lazer, para se cuidar e dedicar exclusivamente aos filhos. Não que isso esteja errado, nós só estamos analisando que isso pode agravar a situação do ninho vazio. Então, esse é um fator preponderante, assim. E outras características de personalidade mesmo. Às vezes a mãe que tem mais baixa autoestima, eu vou falar mãe, mas mãe e pai, né? Que tem baixa autoestima, super protetores, sabe? Quando eu protejo demais os filhos, eu acho que eles não vão dar conta lá no mundo sozinho, sem as minhas orientações próximas, sem o meu cuidado. Eu tendo a sofrer muito mais com isso, porque essa ruptura vai me causar muito esse medo, essa insegurança deles darem conta lá na frente sozinho. Quando os pais já têm algum quadro depressivo, né, mesmo que mais brando, mas isso pode se intensificar também. É legal a gente falar também que esses sintomas, eles geralmente a idade dos filhos saírem de casa pode coincidir com a menopausa da mulher. Então a menopausa por si só, ela já traz várias características, né? Até uma dessas características de tristeza que eu estava falando, de mudanças hormonais. Então isso pode coincidir e agravar o quadro. Alguns também coincidem com a aposentadoria, então também é uma mudança muito grande de vida para o casal e aí mais a saída do filho. Então, esses são fatores que podem agravar a situação, sim. Então, são vários fatores, né? A junção de vários fatores que podem, então, agravar o quadro. Mas, assim, os filhos, eles podem influenciar nesse processo também? Podem, positivo e negativamente falando. Qual é a minha orientação para os filhos, assim, de que forma que eles podem ajudar os pais positivamente?
Primeiro de tudo é a compreensão, né? É um período atípico na vida dos pais. Os pais, como a gente estava falando, muitas vezes tem mães que se dedicam anos exclusivamente para a criação dos filhos. Então, assim, é um período de ruptura, né? Quase um luto. Então, é um período de ruptura, então a compreensão, estar presente sempre que possível, ligar sempre que possível aparecer, acolher essa dor, ter empatia, se colocar no lugar, né, do outro. Mais dois conselhos muito importantes assim para os filhos. Não retroceda, não volte para casa por conta disso, porque indiretamente a gente vai acabar reforçando esse comportamento aí dos pais e não resolve muitas vezes o problema. Então, ofereça ferramenta, ofereça métodos para melhorar a qualidade, né, dessa fase. Ofereça uma terapia, que nem eu falei, esteja mais presente, mas não retroceda, porque às vezes não resolve. E uma outra questão muito importante, que tanto os filhos podem auxiliar os pais e os pais se auto-auxiliarem, é lembrar, reforçar aos seus pais quanto a educação deles foi válida, foi firme, o quanto eles te passaram bons ensinamentos, o quanto que você absorveu aqueles conhecimentos, o quanto que eles te prepararam bem, né? Porque geralmente vem de uma família estruturada que houve esse preparo, então por isso também desse sofrimento, né? Então esse preparo para a saída, então lembra eles disso, lembra o quanto que você absorveu tudo que eles te ensinaram, né? E o quanto que você hoje se sente apto para aplicar isso no mundo. Acho que isso vai trazer muito conforto e talvez auxilie muito eles. E também incentive que eles comecem novas atividades, né? Porque como a gente falou antes, dedicação exclusiva para a criação dos filhos, não tem problema nenhum. Mas a vida, a parte paralela, ela deve continuar também, né? Eu continuar fazendo minhas atividades físicas, eu ter amizades, eu sair só com o esposo, né? Às vezes deixar os filhos. Então, eu fazer curso, eu tocar minha carreira. Então, eu acho que a vida não pode parar, porque senão essa ruptura pode ser mais dolorosa, né? E assim, da mesma forma que tem aquele filho que sai de casa, aí o pai vai ficar lá sofrido, vai entrar num processo ali de sofrimento, até às vezes desenvolver uma depressão, tem aqueles outros casos também, que o filho tem lá seus 30, 40 anos, já trabalha, já tem sua vida, mas não quer sair da casa dos pais. Seja lá qual for o motivo, né? Então, por que hoje em dia parece que isso é mais comum, né, Catiele? Hoje em dia é muito mais comum. A gente já analisa do aspecto emocional, mas hoje em dia isso eu vejo muito acontecer por uma questão financeira também, né? Muitas vezes as pessoas optam por, em vez de morar sozinho, às vezes vai ter gasto com aluguel, com água, luz, enfim, ou então de financiar uma casa, muitas vezes permanecem na casa dos pais justamente para essa economia financeira e por manter o padrão de qualidade de vida que se tinha antes, né? A saída da casa dos pais também traz muitas outras responsabilidades, né? É lavar a própria roupa, é fazer a própria comida. Então, às vezes, tem que investigar a dinâmica do que está atrelado nisso. Mas, olhando para o aspecto emocional, eu falo assim, cada família é única, então tem que ver o que encaixa naquela família e qual é o desenrolar da dinâmica daquela família. Por que esse filho permanece? Ou então, por que esse filho saiu? Quando o filho sai por uma briga ou porque não suportava morar na casa dos pais, a ruptura é mais dolorosa, né? Ai, mas por que o filho também permanece? O que tem ali de ambos os lados? Os pais, façam uma autoanálise. Será que esse filho permanece para preencher um vazio que é meu? Né? Filho, será que eles permanecem por uma questão de uma coisa que os pais preenchem, que é dele? Então, será que eu não estou preenchendo vazios ou comodismo com a presença do outro, né? Tanto na permanência como na saída. A gente fala a saída é a geração canguru, agora que fica, né? Que não sai, ou a síndrome do ninho cheio. Tem os filhos bumerangue, né? Que vem e vai, que é muito comum acontecer também. Às vezes acontece uma separação, uma perca do emprego e os filhos retornam para casa. Eu costumo falar, Amanda, tudo é muito normal. Só tem que analisar qual é a dinâmica, por que isso acontece. Tudo pode ser muito normal, né? Pode ser que não esteja normal. Mas se tudo estiver muito alinhado, né? Tudo estiver muito bem conversado, tranquilo. Entendendo esses pontos, né?
Porém, essa saída tardia, às vezes, pode acarretar problemas, né? Se eu moro com os meus pais até hoje, eu não tenho responsabilidade de ajudar nem nos afazeres ou nem em questão financeira. Por exemplo, eu posso ter dificuldade em gerir meu dinheiro mais para frente. Eu posso ter dificuldade em estabelecer novos relacionamentos. Eu posso ter dificuldade em estabelecer uma nova família, de criar vínculos, de estabelecer limites com o terceiro, porque eu não tenho limites em casa. Então, precisa entender a dinâmica, tá? De cada um, assim. Mas hoje em dia é muito comum mesmo, né? Precisa ver se é uma questão coerente financeira, se é um apego, às vezes, excessivo psicológico, emocional, de ambas as partes, né? No final, então, gira e sempre cai no autoconhecimento, para você entender o que está acontecendo, quem você é, o que você precisa. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer conversar diretamente com a Catiele, como que faz para seguir as suas redes sociais? A minha rede social é psico_Catiele Xula. E nesses casos, Amanda, desculpa, eu sempre falo terapia. Terapia auxilia muito nesse processo de entender e de ressignificar a vida. Tem pessoas que passam pela saída dos filhos e não sofrem. Então, porque foi feito um preparo de autoconhecimento. Perfeito, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada.